Olá, querida turma do oitavo ano da Escola Cristã Eduardo Miller. Aqui é o professor Rodrigo. Estamos nos encontrando virtualmente para mais uma videoaula para dar seguimento aos nossos conteúdos de história. E este é o último assunto que teremos novo para estudar antes da nossa segunda avaliação. Adianto para vocês que na próxima semana virei com revisão até o dia da prova de vocês. Bem, sem mais delongas, peço que vocês abram o livro de vocês na página 15, lembrando que é o volume 2. O capítulo é 6 e se chama Independência dos Estados Unidos da América. Bem, logo no começo deste capítulo, nós vemos que os Estados Unidos conquistaram durante o século XX o perfil de potência econômica e de liderança política que se mantém até os nossos dias de hoje. Grifem essas três primeiras linhas aí do primeiro parágrafo da página 15. Por quê? Sabemos hoje que os Estados Unidos da América são uma grande potência, um país rico e de muito destaque na política mundial. É um lugar para onde muitos brasileiros e outras pessoas do mundo desejam ir para conhecer, para morar, para viver. Por quê? Isso se deve muito pelo processo de colonização. Nós vamos ver um pouquinho, né, nesta primeira aula sobre esse processo, como foi que aconteceu, e nas outras aulas, quando formos retomar o nosso conteúdo, nós vamos ver o processo que levou à independência dos Estados Unidos, tá bom? Então essa aula tem o objetivo de ser bem curta e introdutória. Vamos comigo. Na página 16, nós vamos entender que a colonização dos Estados Unidos da América foi feita pela Inglaterra e ela estava dividida em colônias independentes. O que que isso significa? Significa que não vai ter uma só colônia, vão ter várias colônias no território da América do Norte, tá bom? Então, a Inglaterra, os ingleses começaram a ocupar a América do Norte, principalmente fugidos da perseguição religiosa, pois eram protestantes e a igreja anglicana perseguiu os protestantes que não eram anglicanos, perseguiu os católicos que não eram anglicanos, e eles não tinham mais como ter liberdade de culto, liberdade de professar sua fé no território da Inglaterra. Muitos então se mudam e vão começar uma vida nova na América do Norte. Outro fator também que vai influenciar a saída de ingleses para a América do Norte são os cercamentos, como nós vimos durante o período das revoluções. No século XVII, o parlamento vota uma lei que cria as propriedades privadas, expulsando muitos camponeses das terras em que eram cultivadas por eles, deixando esses camponeses sem ter para onde morar. Então, muitos deles vão para a América do Norte em busca de novas terras. A primeira colônia fundada na América do Norte por ingleses foi a colônia da Virgínia. Foi fundada no ano de 1607. Esse nome foi em homenagem à Rainha Elizabeth. Essa informação está no primeiro parágrafo da página 16. Peço que vão grifando à medida que eu for falando. Bem, essa colônia foi a primeira de todas. Já a segunda colônia foi a colônia do Massachusetts, onde, em ano de 1620, diversos ingleses estavam a bordo de um navio chamado Mayflower, chegaram a Massachusetts e eles foram conhecidos como os peregrinos. Esses peregrinos, eles estão imortalizados na história dos Estados Unidos porque foram eles que chegaram nessa colônia e ficaram famosos por celebrarem o primeiro dia de ação de graças. O dia de ação de graças está retratado nessa pintura desse slide. Notem as pessoas vestidas com roupas europeias, cabelos vermelhos ou castanhos, que eles são os ingleses. Eles estão distribuindo comida aos indígenas, que eram os nativos que já moravam na América do Norte. Esse episódio em que os peregrinos foram chegando na colônia do Massachusetts, foram se colonizando esse território e foram bem recebidos pelos indígenas norte-americanos, esse episódio foi um dia de celebração, que hoje é um feriado nacional dos Estados Unidos.
Esse feriado acontece no final de novembro, ele acontece no mesmo final de semana em que acontece a Black Friday, aquele evento famoso de compras, justamente. É um evento que precede o Dia de Ação de Graças. É como se fosse um Natal lá nos Estados Unidos. Mas é lembrando esse dia, o dia da chegada dos peregrinos, não é, ao território da América do Norte, mais especificamente no Massachusetts. É um nome complicado, não é? E eles fizeram uma grande celebração depois de um ano. Pegaram a colheita de milho deles e distribuíram aos indígenas. E os indígenas ajudaram ali, oferecendo o peru, que era a ave que eles já criavam na América do Norte, para fazerem uma ceia e celebrarem ali essa recepção, essa união. Então isso dá a ideia de que os ingleses conviveram pacificamente com os indígenas norte-americanos. Nós vamos ver que essa história é um pouquinho diferente, tá bom? Mas isso é lá pra frente. Vamos lá. As colônias da América do Norte, elas estão divididas didaticamente entre duas partes, as colônias do Norte e as colônias do Sul. Bem, por que essa divisão? Porque dá para entender claramente como elas elas têm certas diferenças que dá para a gente estudá-las separadamente. O texto de vocês diz aqui, até agora, citou duas colônias, a Virgínia e a Massachusetts. Mas ao longo do século XVIII, outras 11 colônias foram sendo estabelecidas na América do Norte. Essa informação está aqui no último parágrafo da página 17. Ela também traz esse mapa, um mapa parecido com esse que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, grifem essa parte aqui. Até o início do século XVIII, foram fundadas mais 11 colônias, somando 13 colônias inglesas na América voltadas para o Oceano Atlântico. Vejam que essas colônias todas elas estão no litoral. A colonização do interior dos Estados Unidos é mais tarde que nós vamos estudar. Então, uma vez, grifem todo esse parágrafo, porque ele diz que o estabelecimento dessas colônias vai ser marcado por diferenças. Então a gente vai estudar principalmente agora as do Norte e as do Sul. As colônias do Norte são essas que estão pintadas de rosa. Vejam na legenda aqui do slide que está escrito Colônias do Norte, entre parênteses, Nova Inglaterra. Ou seja, vão ser as colônias do Massachusetts, de New Hampshire, de Rhode Island e de Connecticut. Essas 4 colônias elas vão estar caracterizadas pela organização dela, que vai ser diferente da organização das colônias do Sul. Vamos ver os detalhes dessa colonização, dessa organização, na página 18. Primeiro deles é que elas estavam formadas por propriedades pequenas chamadas minifúndios. Grifem essa frase na primeira e na segunda linha da página 18. O minifúndio era uma pequena propriedade de terra onde se plantava diversos tipos de alimentos, diversos gêneros alimentícios. O milho, o trigo, o arroz, as ervilhas, as batatas. Então, nessa pequena propriedade, a produção era diversificada e ele não era uma propriedade muito extensa, por isso foi chamado de minifúndio. A mão de obra que era empregada nessas pequenas propriedades, ela não era escrava, era feita através de um regime de contrato, onde o dono da propriedade arregimentava, chamava ingleses para virem trabalhar na América do Norte e eles não eram escravos, eles eram seus servos. Ora, nós vimos no 7º ano que o regime de servidão era caracterizado pelo quê? Em troca de moradia, de terras para plantar, a pessoa podia trabalhar, não é? Vender a sua força de trabalho em troca de ter um lugar onde morar e ter terras para plantar para si. Então, a servidão por contrato marcou o trabalho nas colônias do Norte. Não foi um espaço, colônias não foram onde aconteceu muito mão de obra escrava, trabalho caracterizado por mão de obra escrava. Então eram muitos ingleses que vinham trabalhar nas colônias da América do Norte e eles estavam ali por um regime de contrato. Era acordado, olha, você vai morar aqui durante 2 anos, 3 anos e vai utilizar a terra para plantar a sua comida, mas uma parte da produção vai para mim, que sou o dono, não é da terra. Então assim que era caracterizado o regime de servidão por contrato.
Isso faz com que as colônias do norte elas formem uma plantação, um cultivo voltado para abastecer o comércio interno. Então, os gêneros que eram plantados ali, como o milho, a ervilha, a batata, eles não eram muito interessantes para serem levados para a Europa para gerarem riquezas. Então, o que era produzido nas colônias do norte, na sua maioria, ficava para abastecer o próprio comércio, o próprio mercado ali das colônias do norte. Não era muito feito o cultivo de gêneros que interessavam à metrópole Inglaterra. Então isso vai fazer com que a Inglaterra não se interesse muito pelas colônias do norte, não tenha muito controle. A isso o material de vocês chama ali no segundo parágrafo de negligência salutar, está em negrito. O que significa? Negligência significa ignorar, significa deixar de lado. Então quer dizer que a Inglaterra estava deixando um pouco de lado essas colônias do norte, não estava controlando muito a produção, apenas recolhia seus impostos ali, não é? Porque era uma colônia da Inglaterra. Nós lembramos que uma colônia é uma extensão do território da Inglaterra, né? Então, ela só recolhia alguns impostos. E a palavrinha salutar significa que era algo interessante para os ingleses estabelecidos na colônia do norte. Então, serem negligenciados pela metrópole, para os peregrinos especificamente nas colônias do norte, era interessante, porque isso tirava o controle da Inglaterra, tirava aquele olhão colonial, não é? Vamos fazer um paralelo com a colonização brasileira. Aqui no Brasil, nós estudamos na aula anterior que a coroa portuguesa tinha altos impostos, principalmente os impostos em ouro, e eles cobravam muito esses impostos em ouro da colônia portuguesa aqui no Brasil. Então, a colônia de Portugal aqui no Brasil, ela tinha muito controle da metrópole. A coroa portuguesa recolhia muitos impostos, controlava o que ia ser plantado, o que ia ser colhido aqui, controlava a mão de obra, controlava as pessoas que entravam e saíam aqui. Isso não vai acontecer nas colônias do norte, lá onde hoje é os Estados Unidos. Então, a Inglaterra vai deixar um pouco de lado, né, essas colônias do norte, e isso vai ser muito interessante para os peregrinos do norte. Essa é a caracterização das colônias do norte. Vão se diferenciar muito agora das colônias do sul, que aqui ainda na página 18 de vocês mostra. Essa imagem já vai mostrar muito, não é? Do que as diferenças. Mas a primeira delas era o tipo de plantação. Era feito em latifúndio. O minifúndio é a pequena porção de terra. O latifúndio é a grande porção de terra. Então, as plantações nas colônias do sul vão ser caracterizadas pela grande extensão de terra, não é? Vamos voltar aqui para a gente ver quais eram as colônias do sul. Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia, as que estão pintadas em verde. Essas colônias elas vão ser caracterizadas por terem as suas plantações, as suas fazendas em latifúndio, em grandes porções de terra, no regime de plantation. O que significa isso? Significa o cultivo de um só gênero. Diferente das colônias do norte, em que a terra era pequena, menor, e era plantado ali muitos gêneros diferentes, no latifúndio vai ser plantado todo igualzinho, um só gênero. E esses gêneros geralmente eram gêneros que interessavam, né, a metrópole, tinham poder, tinham valor maior lá em Europa. Ou seja, era uma monocultura, ou seja, cultivo de um só gênero alimentício, e ele era destinado à exportação. Os produtos que eram destinados à exportação estão aqui no primeiro parágrafo da página 18. Eram o tabaco, o algodão, o arroz, o açúcar também, a cana-de-açúcar. Então, essas plantações que foram realizadas nas colônias do sul da América do Norte, elas eram caracterizadas pelo uso de grandes porções de terra destinadas a plantar o tabaco, que era um produto de luxo na Europa, o açúcar, cana-de-açúcar, para fazer o açúcar, que era um produto de luxo na Europa, o algodão, que ia servir para fazer roupas na Europa. Então, era a monocultura de matérias-primas que iam dar
iam ser transformadas em produtos manufaturados, industrializados na Inglaterra e iam ser vendidos lá por muito mais dinheiro. A mão de obra que foi empregada nesse tipo de monocultura foi a escrava. As colônias do Sul consumiram muitos escravos e escravos africanos para empregarem sua força de trabalho na produção desses gêneros. É por isso que nos Estados Unidos da América nós vemos a grande presença de descendentes de africanos e a questão racial, não é? Isso vai gerar desigualdades sociais muito grandes. Por quê? Enquanto que a população descendente de escravos africanos vai ser a população negra, pobre, aquela população que não teve acesso a riquezas, a bens culturais, a conhecimento, os brancos descendentes de ingleses que vão nascer nos Estados Unidos vão ter dinheiro, acesso às escolas e vai existir uma desigualdade social entre brancos e ricos e negros e pobres. Hoje, atualmente, estamos vivendo um período de muito questionamento do racismo nos Estados Unidos por conta do falecimento, né, do assassinato de um homem negro, George Floyd, de 46 anos, que foi assassinado por um policial branco. O policial branco abordou ele violentamente e sufocou ele até a morte. Então isso gerou uma onda de protestos de pessoas negras, pessoas pretas nos Estados Unidos, e eles estão evidenciando como esse racismo que começou lá no século XVIII, nas colônias do Sul, como ele se estende até hoje na história dos Estados Unidos da América, né? A primeira colônia do Sul, Virgínia, ela foi fundada no século XVII ainda, não é? Então, a gente vê que a escravidão nas colônias do Sul é muito antiga, não é? No século XVII e XVIII, as colônias do Sul foram consumindo muitos escravos, isso gerou uma grande parte da população negra e uma grande parte da população branca que eram marcados pela desigualdade social. As colônias do Sul vão se semelhar muito no modelo de colonização aqui do Brasil. Aqui no Brasil tivemos o grande plantio de cana-de-açúcar em regime de latifúndio, plantation, utilizado-se a mão de obra escrava, e hoje nós temos no nosso país uma desigualdade social que é resultado do fato de termos sido uma colônia de emprego de mão de obra escrava, ok? Muito interessante fazermos esse paralelo. Vejam como hoje o que está acontecendo em nosso mundo tem suas raízes, suas explicações na história de 300 anos atrás. Para finalizar essa aula de hoje, nós vamos tratar do comércio triangular. Era uma lógica comercial que se estabeleceu entre a América do Norte, entre a Europa e o continente africano, que baseava-se em trocas de produtos. Por que isso aconteceu, basicamente? As 13 colônias da América do Norte, elas gozavam, ou seja, elas tinham uma certa autonomia política e econômica. Vimos que a Inglaterra não se preocupava muito com as colônias do Norte. Com as colônias do Sul, ela vai ter uma maior preocupação, porque as colônias do Sul fornecem produtos valiosos para a metrópole. Então, era muito interessante para a Europa controlar mais as colônias do Sul. Mas ela não tinha tanto poder, não é, de definir as leis, de fazer valer a justiça. Isso era muito comum entre os próprios colonos da América do Norte, que eles resolvessem seus próprios problemas, que eles resolvessem seus problemas econômicos, jurídicos, políticos. Até a Inglaterra conseguir interferir, já era tarde demais. Os colonos já haviam se organizado. Então eles gozavam de uma certa autonomia, ou seja, eles tinham um certo poder de decisão. Eles não viviam muito ligados juridicamente, politicamente, economicamente à metrópole. Muito diferente do que vai acontecer aqui no Brasil. Nós vimos que no Brasil, Portugal tinha muito poder de decisão, tinha muita interferência na nossa política aqui da colônia. Lembrem-se da aula do 7º ano de estudos amazônicos sobre os jesuítas. Lembrem daquele filme A Missão, que foi destinado
uma pessoa especialmente para vir ao Brasil resolver o problema da mão de obra escrava indígena. Ele disse que ia ser proibido, ele veio expulsar os jesuítas, então teve que vir uma pessoa lá de Portugal para cá para o Brasil para decidir leis, questões da colônia. Isso não vai acontecer com muita frequência para as colônias do norte, da América do Norte, tá bom? Então isso gerava que os colonos da América do Norte tinham uma organização própria. Isso permitiu com que eles difundissem ideias iluministas, fundassem escolas antes do Brasil, por exemplo. As primeiras escolas na América do Norte já são do século XVII. A primeira escola no Brasil foi fundada no século XIX, não é? Então, a gente vê essa diferença. Por isso, os Estados Unidos têm um certo avanço tecnológico mais rápido do que o Brasil. Isso vai gerar um fortalecimento do comércio interno. E esse comércio interno da América do Norte, ou seja, eles vão enriquecer internamente, porque não vão precisar exportar tudo, não vão precisar... a riqueza da América do Norte ela vai ficar concentrada ali nas 13 colônias. Ela não vai ser muito expandida, doada, levada para a Europa. Aí existe um ponto do comércio triangular. Esse comércio triangular ele é marcado aqui no último parágrafo da página 19, explica o comércio triangular. Ele se caracteriza por uma troca de produtos. A América do Norte vai fornecer a matéria-prima, o tabaco, a folha do tabaco, a folha do chá, a cana-de-açúcar, o algodão. Vai fornecer para a Europa vai comprar esses produtos, vai manufaturar, industrializar, ou seja, transformar em bens de consumo. Do algodão faz-se a roupa, do tabaco faz-se o fumo enrolado, da cana-de-açúcar fazia o açúcar e o rum, e da folha de chá fazia-se o chá, do café. Então, esses produtos vão ser industrializados, manufaturados, beneficiados em Europa e vão ser levados para o continente africano para serem trocados por escravos. Então, levava-se para a África o rum, o açúcar, o tabaco, as roupas e os comerciantes africanos trocavam por escravos. Esses escravos iam ser levados para a América do Norte, para lá na América do Norte trabalharem, produzindo o quê? A cana-de-açúcar, o tabaco, o algodão. E aí formava-se um ciclo que ficou chamado de comércio triangular. A América do Norte recebe os escravos trabalham produzindo matéria-prima, a matéria-prima serve para ser industrializada na Europa e o que é industrializado na Europa é vendido na África, para novamente ser trocado por escravos, escravos levados para a América do Norte, e assim continua esse ciclo desse comércio triangular, formando 3 ângulos entre esses 3 continentes, como está mostrado aqui. Esse é o ponto principal que vai fechar a nossa aula de hoje, para que nas próximas aulas sobre a independência dos Estados Unidos a gente veja detalhadamente os processos políticos, os conflitos, as lutas, as disputas que aconteceram para que se chegasse ao processo da independência dessas 13 colônias da Inglaterra. Então, meus queridos, minha querida aluna, a gente vai ficando por aqui, tá bom? Na próxima aula prometo trazer uma revisão da prova da segunda avaliação, já com o assunto da segunda avaliação. Então peço que vocês revisem, reassistam as aulas que a gente tem disponibilizado aqui nessa plataforma do Clipe Escola, no meu canal do YouTube, que está com todas as aulas disponíveis para vocês, tá bom? Releiam o material de vocês, grifem e resolvam as atividades que vocês tiverem dúvidas, tá bom? Eu estou à disposição, enviem suas dúvidas via aplicativo Clipe Escola, que eu terei o maior prazer em respondê-los, tá? Então, enquanto nós não nos encontramos, vamos ficando por aqui com nossos encontros virtuais. Eu deixo um grande abraço virtual para vocês, desejando que estejam bem de saúde, fiquem com Deus, se protejam. Tchau, tchau, até a próxima!